Que jogo, hein, meus amigos? Que jogo! A Espanha vence a França pelo incrível placar de 5-4 e está na final da Nations League contra Portugal. Final essa que será no domingo agora às 4 horas da tarde. Cara, que jogo sensacional. Resumidamente, a Espanha abre aí 5-1 e no finalzinho a França vai atrás do placar e quase leva para a prorrogação. Faltou um golzinho só. Mas antes da gente entrar nos pormenores da partida e eu te contar como tudo isso aconteceu, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário falando o que você achou do jogo e qual que é o seu palpite para a final. E aí, quem que ganha? Espanha ou Portugal? Mas vamos chegar lá. Ó, vamos começar aqui pelo primeiro tempo, tá? Aos 6 minutos do primeiro tempo, o Mbappé, ele teve uma chance incrível, mas ele resolveu ser solidário, né? Ele sai ali quase que na cara do gol, mas em vez de tentar tocar por cima do goleiro ou finalizar de alguma forma, ele resolve tentar servir o companheiro que estava livre dentro da pequena área, e aí o Unai Simon consegue fazer a defesa e evitar o que seria o primeiro gol da França. E no geral, o jogo começou com um pouco de posse de bola da Espanha, só que a França é quem tinha os ataques mais incisivos, né? Era quem mais chegava no gol. E aí, depois nós tivemos uma jogada com o Yamal pela direita, o Oyarzabal faz a parede e o Nico Williams abre o placar, fazendo aí 1-0 para a Espanha. Me intriga o fato do Nico Williams não estar em um time maior. Para quem não sabe, o Nico Williams hoje atua pelo Athletic Bilbao, né? E, cara, eu não acho que o Nico Williams seja tão bom quanto o Yamal, por exemplo. Acho que essa comparação não existe, mas ele é um excelente ponta, ele é um jogador muito promissor, sempre faz boas partidas pela seleção espanhola. E, assim, me espanta o fato dele não estar em um time maior, dele não estar em um Barcelona da vida, quem sabe em um time maior de outra liga, né? Talvez uma Premier League, uma liga alemã, né? Me espanta o fato do Nico Williams ainda não ter sido descoberto, entre aspas, que obviamente ele é observado por outros times grandes da Europa. Ele ainda tá no Bilbao, mas eu acho que cada vez mais está chegando a hora de um time chegar e fazer uma proposta irrecusável e aí os caras vão ter que liberar ele, não vai ter jeito. Bom, depois do primeiro gol, a gente não teve nem tempo de comemorar, porque o Merino fez o segundo gol da Espanha em uma tabelinha, de novo com o Oyarzabal, né? Oyarzabal é o nome do rapaz, Oyarzabal, que saiu da referência para tocar com ele, né? Então o Oyarzabal participa diretamente dos dois gols, né? Ele dá duas assistências. No primeiro gol, com o Nico Williams, ele faz a parede dentro da área e espera o Nico Williams ficar livre para poder tocar com ele, para o garoto fazer o gol. E no segundo gol, com o Merino, ele sai da área, então ele sai da referência de centroavante e vai tabelar com o Merino ali na entrada da área, possibilitando assim com que o Merino entrasse livre para finalizar, né? Essa postura, né, esse tipo de comportamento do homem de referência, do centroavante, é muito interessante, né? Cada vez mais o futebol pede por um centroavante que tem esse tipo de mobilidade, que não seja só aquele cara grandalhão, estático dentro da área, que vai brigar por uma bola que chega por cima ou finalizar com alguma sobra por baixo, né? Cada vez mais o futebol pede por esse cara que seja multifunções, que saiba fazer uma parede, que saiba puxar a marcação, que saiba sair para tabelar e que, obviamente, de vez em quando também faça os seus golzinhos, afinal de contas, o centroavante vive de gol. Bom, depois nós tivemos aí uma defesaça do Unai Simon. Que goleiro, tá? O Unai Simon também me espanta, ele não tá em um time maior. O Unai Simon, aos 30 minutos do primeiro tempo, em um chute do Doué, né? O Doué, conhecido por nós, principalmente depois da final da Champions League aí, no sábado, ele fez um jogaço. Só que nesse jogo eu senti o Doué sem um entrosamento com os outros. Eu até preciso olhar o histórico da seleção francesa nos últimos jogos, se ele realmente vinha sendo titular ou se talvez ele ganhou a primeira oportunidade dele, ou uma das primeiras oportunidades como titular, por conta da atuação na final da Champions League. Mas o fato é que eu senti ele um pouco fora da rotação do resto do time. As oportunidades que ele teve de chutar pro gol foram em jogadas individuais, mas toda jogada que ele tentava trabalhar com algum companheiro ou dar um passe um pouco mais específico, em profundidade, ele acabava dando um passe no vazio. Então ficava muito nítido que ele estava destoando dos demais. E depois nós tivemos um gol impedido da Espanha aos 43 do primeiro tempo, uma falta batida do Yamal, o jogador da Espanha escora para o meio da área e aí a gente tem a finalização que se resulta em gol, mas o jogador que escorou estava impedido. Então esse gol foi anulado, pois veja então
que era para a vantagem espanhola ser ainda maior na primeira etapa, mas esse gol estava impedido. Então, um resumão aqui do primeiro tempo, a gente tinha um equilíbrio maior do que o sugerido pelo placar. Então, apesar de ter terminado 2-0 para a Espanha no primeiro tempo, o jogo não estava assim sendo completamente dominado pela equipe espanhola. A França também tinha sua posse de bola, tanto é que o primeiro tempo terminou 50-50 de posse de bola para ambos os times, só que a Espanha, quando chegou, foi efetiva. Já a França acumulou ali suas chances de gol, parou muitas vezes no Unai Simon, tá? Uma bela atuação do goleiro espanhol, mas não conseguiu ser efetiva tanto quanto a Espanha foi. Por isso que o jogo foi por 2-0 para o intervalo. Bom, mas aí a gente chega aqui na segunda etapa e nós já tivemos aí um lance de pênalti aos 50 minutos, tá? Um lance do Rabiot em cima do Yamal, e aí o homem, já dá pra chamar de homem, um menino de 17 anos, o homem vai lá, fica brincando com a bola, né? Zero nervosismo, converte o pênalti dele e faz o seu primeiro gol na partida. Ele que já tinha criado ali a jogada do primeiro gol do Nico Williams, agora faz de fato o seu primeiro gol no jogo. E aí, depois, logo na sequência, nós tivemos uma jogadaça do Pedri. Que homem, tá? Que homem! Em uma tabelinha com o Nico Williams, o Pedro recebe dentro da área e finaliza cruzado, sem chance para o goleiro, fazendo aí um golaço 4-0 para a Espanha, amigos. E aí você pensa, né? O jogo é isso. A Espanha vencendo esse rolo compressor, sem chance para a França, de alguma forma, tentar sequer ter sobrevida no jogo. Foi o que a Espanha pensou também, tanto é que a partir desse momento eles começam a querer administrar a partida, né? E é importante a gente ressaltar que, assim como no primeiro tempo, esses dois gols da Espanha na segunda etapa saíram de forma quase que consecutiva, deixando a França totalmente atordoada e sem ter nem tempo para respirar e entender o que estava acontecendo. Dito isso, 4-0 Espanha, e aí a Espanha meio que dá aquela sentada no placar, desacelera o ritmo, já pensando aí na final contra Portugal, que vai ser domingo. Portugal um dia a mais de descanso, então a Espanha, que não é boba nem nada, falou, opa, 4-0, vamos administrar, vamos já dar uma relaxada e ficar um pouco desinteressado desse jogo aqui. E é aí que nós temos o erro da Espanha, tá? Logo em seguida, não tão em seguida assim, mas posteriormente, né, o Mbappé, ele diminui para a França em um pênalti que ele bateu. E aí, o Yamal fez o segundo dele na partida e o quinto da Espanha, levando o placar a 5-1. Beleza? Chegamos aqui, 5-1, e como eu citei anteriormente, a Espanha com essa postura, não, vamos administrar a partida, já tá ganho, que não sei o quê. Só que assim, é importante a gente ressaltar que eles começaram com essa postura de vamos administrar a partida ali pelos 20, 25 minutos do segundo tempo. Então ainda tinha aí no mínimo meio tempo para ser jogado, para ser administrado. E não era qualquer outro time que estava do outro lado, era a seleção francesa, vice-campeã da última Copa do Mundo, né? Campeã da Copa do Mundo de 2018. Então é interessante a gente lembrar que o time que estava do outro lado era um time que estava morto, né? Dito isso, Cherki, não sei exatamente a pronúncia do nome dele em francês, ele estava estreando pela França, que inclusive ele fez um jogaço, e aí ele vai lá e faz um belo gol de fora da área, a bola pega bem na veia, assim, um lindo voleio que ele acerta, e aí ele faz 5-2 pro time da França. E aí você pensa, tá bom, 5-2, né? Não, faltam 3 gols ainda, não tem como a França chegar. Gol contra de Vivian. Sim, a Espanha vai lá e faz um gol contra, né? E aí eu comecei a olhar assim, eu falei, rapaz, esse negócio tá ficando perigoso, essa brincadeira tá ficando perigosa, né? Tudo bem, ainda são 2 gols e a Espanha também não tá morta, mas olha, a França tá chegando, né? Nesse gol contra do Vivian, nós tivemos um lateral, não vou lembrar o nome dele, que cruzou para dentro da área. E aí quem que estava atrás do Vivian? O Mbappé. Se a bola passa, fatalmente o Mbappé faria o gol. E aí o Vivian, em uma tentativa de interceptação, vai lá e acaba marcando contra. E aí, caras, que faltando 2 minutos para os acréscimos acabarem, né? Então nós já estávamos ali nos acréscimos, o juiz deu 5 minutos de acréscimos aí no segundo tempo. Kolo Muani faz um gol de cabeça e fica 5-4, faltando aí 1 minuto e meio para o jogo acabar. E aí, óbvio, em 1 minuto e meio, só um milagre mesmo faria com que a França de fato empatasse, mas eles tentaram, né?
Eles tentaram, tiveram até uma falta que poderiam ter batido melhor para dentro da área, na minha opinião. Mas no geral foi só um susto pro lado da Espanha. O jogo realmente terminou aí 5-4 e a Espanha está classificada para a final da Nations League, da Liga das Nações. Vai enfrentar aí Portugal no domingo às 4 horas da tarde. E eu acho que depois desse jogo, faltando aí apenas um jogo, se eu não estiver enganada, para acabar a temporada europeia. Não, na verdade não, né? Vai ter aí a Copa do Mundo de clubes. Então não falta só um jogo. Talvez falte um jogo para ele, porque o Barcelona não vai participar da competição. Mas eu acho que a gente já pode levantar a bola. O Yamal vai ser bola de ouro já nessa temporada, aos 17 anos? Porque assim, se a gente for parar para pensar, quem que tá concorrendo com ele? A gente tem o Dembélé, que foi campeão pelo PSG, mas que na final deu 2 assistências, é verdade, mas não teve aquele prime, né? Como por exemplo o Doué teve de atuação. O Rafinha vinha sendo muito cogitado também, mas a queda iminente do Barcelona fez com que ele também fosse deixado de escanteio, né? Pelo menos eu não vejo mais o Rafinha sendo tão cogitado quanto era antes, quando ele tinha aquele posto de artilheiro da Champions e tudo mais. O Salah idem, quando o Liverpool cai na Champions, o Salah para de ser citado como um cara candidato a título, né, de bola de ouro. Então aí a gente tem o Yamal. Clay, mas o Yamal joga no Barcelona também. Se o Rafinha deixou de ser cogitado porque o Barcelona foi eliminado, o Yamal deve deixar de ser cogitado também. Só que a gente tem que lembrar que o Yamal, ele pode não ser o cara que mais marcou gols, ele pode não ser o artilheiro da temporada, mas ele tem todo um conjunto que o favorece para ganhar a bola de ouro. Ele tem a questão plástica, né? Então, bola de ouro não são só números, é toda a magia do jogador. E hoje, na minha humilde opinião, o Yamal, ele é o jogador mais plástico que a gente tem. Plástico no sentido de fazer jogadas que brilham e que enchem os olhos. Sabe? Ele é esse jogador. Ele é um jogador que ele não pode ser o cara de maior assistências, mas ele cria muitas jogadas que no final das contas resultam em gols. Isso também é importante. A gente também tem que ressaltar a idade dele. Ele só tem 17 anos. Ele foi campeão na Espanha, né, pelo Barcelona. Nessa temporada ele ganhou 3 títulos com o Barcelona. Ganhou a última Eurocopa. É verdade que eu acredito que não conta para essa temporada, né? Porque foi quando ele tinha 16 anos, então foi na temporada passada. Mas ele ganhou a última Eurocopa. Muito provavelmente, não sei dizer, não vou cravar aqui porque a zaga da Espanha me assustou hoje, mas tem grandes chances da Espanha ganhar de Portugal no domingo e o Yamal ganhar mais um título pela seleção espanhola. Principalmente se ele tiver uma boa atuação, eu acho que as chances dele ganhar uma bola de ouro sobem substancialmente. Então, assim, eu acredito que de todos os candidatos que a gente não tem nenhum que se destaque absurdamente. Mas, na minha opinião, o Yamal ele tá um pouquinho à frente dos outros, porque apesar de não ter sido o melhor em tudo, ele é muito bom em tudo. E isso com certeza chama atenção de novo, principalmente pela pouca idade que ele tem. Mas e você? O que você acha? O Yamal já tem peito para ser bola de ouro nessa temporada, aos 17 anos? E quem você acha que vai ganhar a final da Nations League? Vai ser Portugal ou vai ser Espanha? Conto com seu comentário, também conto com você se inscrevendo no canal, deixando seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!